Infelizmente, eu fui a pessoa que só foi ter contato com temas sobre medicalização da vida, despatologização da vida, no fim da faculdade e por uma coincidência do destino. Oiê, eu sou a Fernanda, sou psicóloga clínica, você está assistindo Uma Estranha no Ninho e hoje eu vou falar sobre 3 leituras que para mim foram fundamentais para iniciar os estudos sobre despatologização da vida. Sempre me perguntam nas redes sociais ou às vezes até em grupos de estudos indicações de leituras de certos temas que eu faço algum conteúdo e tudo mais. E eu sempre fico, beleza, eu vou fazer, tô fazendo. E realmente eu estou fazendo, estou procurando, mas eu acho super difícil. Primeiramente, porque tem muitas obras que são super interessantes, que falam de vários pontos, mas eu nunca sei se essas obras, elas cabem para uma pessoa que, por exemplo, quer iniciar, quer entender, quer começar do início. Então, o que eu pensei? Que tal eu trazer as 3 leituras que, para mim, foram um ponto-chave para depois começar a desbravar cada vez mais outros estudos e outras leituras? Então, é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou indicar 3 leituras que foram as que eu comecei para estudar esse assunto e que eu utilizo até hoje, mas vou parar de enrolar e vou começar a indicar. Então, de início, o segundo livro que eu li, mas eu acredito que se eu fizesse uma ordem, esse seria o primeiro livro que eu leria se eu tivesse algum conhecimento antes. Esse livro é um Medicalização em Psiquiatria, do Fernando Freitas e do Paulo Amarante, 2 psiquiatras muito importantes sobre esse tema da medicalização da vida, sobre a construção de um viés crítico dentro da psiquiatria. Mas então o livro A Medicalização em Psiquiatria, ele é muito completo. Eu indicaria ele em primeiro lugar porque ele consegue trazer todos os pontos para a gente entender como que inicia então essa crítica sobre o que é a patologização da vida, das emoções, a medicalização, como que ela se dá na nossa sociedade. Então ele vai falar desde os estudos sobre o que é transtornos mentais, como que isso acontece, então vai estar dando essa revisitada na história, vai falar dos manuais diagnósticos, vai falar do papel social dos manuais diagnósticos, vai falar de drogas psiquiátricas, né, e toda essa sua relação com a indústria farmacêutica, com os convênios. Então, assim, é um livro muito completo e eu indicaria, começar por ele ser o início para estar trazendo essa inicialização em todos esses assuntos. E aí vem minha segunda indicação, que é um livro muito popular, que é Anatomia de uma Epidemia, do Robert Whittaker. Ele é um livro que ele vai trazer mais sobre as questões das drogas psiquiátricas, esse boom das drogas psiquiátricas como um fundamental tratamento sobre os transtornos mentais e saúde mental. Vai trazer sim, né, sobre a questão dos transtornos mentais, manual diagnóstico, DSM e tudo mais, só que o foco maior é nas drogas psiquiátricas e tudo mais. E é um livro, assim, completíssimo, né? O Whittaker, ele é um jornalista investigativo e ele meio que começou a escrever esse livro por uma curiosidade. Ele estava fazendo uma outra matéria, vamos dizer assim, uma outra investigação em hospitais, e ele começou a fazer vários questionamentos sobre como que funcionava certas coisas de diagnósticos, e a partir disso veio, né, a Anatomia de uma Epidemia. Ele é um livro raro atualmente, assim, quem tem ele físico tem um pedaço de ouro na mão. Então, se você vai procurar ele para comprar, etc, ele é caríssimo, porque ele virou um livro raro, traduzido no caso, né? Tem a versão em inglês, que você acha facinho, mas ele traduzido para o português meio que se esgotou, assim, porque é um fenômeno. E em terceiro lugar, eu quero indicar uma leitura mais pesada, que eu particularmente demorei 1 ano para ler esse livro, e admito aqui para vocês que pulei algumas partes, mas ele mudou muito minha perspectiva, e ele também é fundamental, assim, pra gente que quer se aprofundar
nos temas de forma crítica bem embasada, assim, sobre drogas psiquiátricas, transtornos mentais, que é o Medicamentos Mortais e Crime Organizado: Como a Indústria Farmacêutica Corrompeu a Assistência Médica. É um livro do Pizergotzka. Ele também tem muitas obras sobre a indústria farmacêutica, sobre a psiquiatria, de um viés crítico, e é um livro muito bom, mas bem extenso no sentido do peso que é essa leitura. Eu lembro que eu pirei o cabeção, assim, vendo, porque ele traz muitos argumentos, ele traz muitas evidências, então ele vai falar bastante sobre essa relação dos tratamentos com os psicofármacos, sobre como que é feita as pesquisas dos psicofármacos, como que os médicos, como funciona a indicação dentro da medicina e etc. E não fala só da psiquiatria em si, ele é extenso por isso, assim, que ele vai falar desde de médicos clínicos, né? Então, endócrinos, dermatos, etc., a psiquiatras, né? Que aí vai começar a falar das drogas psiquiátricas, dos transtornos mentais e tudo mais. Esse livro já não é tão raro como o do Whitaker, né? E a gente encontra ele traduzido em vários lugares, e ele realmente é muito bom. Esses foram os 3 livros que me introduziram a pesquisar e estudar mais sobre essa temática, porque eu sinto que eles foram um triângulo importante, assim, para mim criar uma base sobre os estudos, né? Então, que traz esse questionamento do que é o transtorno mental, o que é a loucura na nossa sociedade, qual que é a função do psiquiatra, do médico, do psicólogo na nossa sociedade, de onde eles vieram, como que funciona a indústria farmacêutica, o que é os psicofármacos. Então, é um triângulo, assim, que eu acho muito interessante para, principalmente quem tá começando, nunca teve contato nenhum com esse tema e quer começar de algum lugar. Eu comecei daí, né? Como eu disse, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu nem sabia que tinha um nome para isso. Eu via que fazia sentido, eu via que era um caminho, assim, que fazia muito sentido para minha clínica, mas eu não sabia que existia um nome, né? Mas tem toda, então, uma academia que se dedica a esses estudos, e tem muitos outros livros, principalmente atuais, que estão sendo lançados, que estão trazendo essas temáticas, principalmente para os psicólogos, né, para a clínica, para nossa prática clínica, porque muitos dos livros que se tem sobre a despatologização da vida e etc, tem esse viés mais histórico, mais da parte da psiquiatria crítica, tal, que é muito interessante, dá pra gente adaptar, mas é muito legal quando tem essa inversão, assim, para os psicólogos falando e como trabalha isso na clínica, como vem isso nos processos psicológicos e etc. Eu deixo essas indicações, mas claro, sabendo que tem muitas outras. E para além dessas leituras, né, dessas 3 indicações, eu vou deixar aqui embaixo também algumas outras indicações que não necessariamente são livros, mas sites, artigos e caminhos que você pode estar fazendo também para estudar mais, estar antenado, assim, vamos dizer, nesse assunto. Vou ficando por aqui, é um vídeo mais curtinho, mais por indicação, e se você tiver mais indicações, tiver recomendações também de leituras, deixa aqui embaixo para outras pessoas verem, comentem se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam dessas leituras, principalmente dos Medicamentos Mortais e Crimes Organizados, porque toda vez que eu converso com alguém sobre, todo mundo fala que foi, meu Deus, super cansativo, tem gente que nem terminou, mas enfim, me dizem como que foi a experiência de vocês e até a próxima.